Negócio fechado. Flamengo paga quase 30 milhões de reais para comprar mais 50% dos direitos do equatoriano Gonzalo Plata. Com clubes do exterior de olho, Mengão inicia conversas para renovar o contrato do atacante Pedro. E mais, acertado com o Flamengo, volante Jorginho volta a atuar na semana que vem. Crava o técnico Mikel Arteta do Arsenal. E mais, você vai conhecer a programação do time que embarca hoje para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família, que Deus continue te abençoando. Bom, a rodada do Campeonato Brasileiro iniciou ontem, rapaz, e o São Paulo, hein? É só empate, é mais um empate do São Paulo, 0-0 em casa com o Fortaleza. Impressionante a campanha do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Jogo único ontem, tá? Só teve esse jogo, São Paulo empatou em casa com o Fortaleza. E eu tô vendo aqui o número de empates do São Paulo, 6. Loucura, cara. 6 empates tem o São Paulo e a gente tá indo aí, né, iniciando aí a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quase todos os jogos aí, então, o São Paulo empatou, né? Iniciou a 7ª rodada, tem 6 empates, loucura. Bom, hoje, neste sábado, nós temos aí Ceará e Vitória, né? O jogo acontece em Fortaleza. Hoje também tem Corinthians e Internacional em São Paulo. O Fluminense recebe o Sport Recife no Maracanã. O Bahia recebe o Botafogo. Esse jogo acontece lá em Salvador. E os jogos de amanhã, para completar aí a 7ª rodada do Brasileirão, Grêmio recebe o Santos, o Vasco joga com o Palmeiras lá em Brasília, no Mané Garrincha, Cruzeiro e Flamengo lá em Belo Horizonte, o Bragantino recebe o Mirassol, aí esse jogo do Bragantino e Mirassol é só na segunda-feira, 7 da noite. E segunda-feira, 8 da noite, o último jogo da rodada, Juventude e Atlético Mineiro. Esse jogo acontece lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Torcedor, a programação do Flamengo deste sábado foi detalhada pelo clube, enviada pra gente no grupo, né? Nosso grupo de imprensa. O Flamengo treina nesse momento às 10 da manhã no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Às 2 da tarde, às 14 horas, vai acontecer a saída para o aeroporto do Galeão. Às 4 da tarde, o avião decola para Belo Horizonte, com chegada prevista para as 17h10, ou seja, 5h10 o Flamengo chega em Belo Horizonte e amanhã enfrenta o Cruzeiro. Vai ter um reencontro com o Gabriel Barbosa, hein? O Gabigol, que é o artilheiro lá da Raposa nesta temporada. Deixa aí nos comentários. Tá animado? Tá confiante? Acha que o Flamengo vai ganhar do Cruzeiro amanhã? Vai ganhar de quanto? O Flamengo vai continuar na liderança? O Felipe Luiz tá prometendo força máxima para esse jogo aí contra o Cruzeiro. Até o Alexandro, que não vem atuando, tá preparado aí para entrar em campo. E será que vai ter lei do ex, hein? Pode ter dos dois lados, né? Tem o Gabigol, tem a Arrascaeta, enfim... rapaz. E tem o Fabrício Bruno lá também na zaga. O Fabrício Bruno tá jogando, é titular? Não tô acompanhando o Cruzeiro, desculpa, gente. Bom, eu falar aqui de mercado da bola, porque ontem tava todo mundo preocupado com o Jorginho. E aí, será que o Jorginho joga? Tá com o pulmão perfurado? Eu falei, que isso, gente? Isso é grave. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí eu vi que o Mikel Arteta, técnico do Arsenal, deu uma declaração recente dizendo que o Jorginho volta a jogar semana que vem. Como é que alguém com pulmão perfurado volta a jogar?
Bom, vamos trazer aqui a notícia, a informação, porque o Jorginho já está se recuperando aí há pelo menos 2, 3 semanas, né, de um problema no tórax. O volante ítalo brasileiro, acertado com o Flamengo, teve aí uma queda no jogo contra o Brighton, aí fez lá, realizou todos os exames e aí está nesse processo de recuperação. E aí, segundo o técnico Mikel Arteta, o Jorginho volta a atuar na próxima semana, ou seja, nós estamos no sábado, a próxima semana é daqui a um dia, né? Domingo já inicia a semana, aí tem segunda, terça, enfim. O treinador espanhol afirmou que a lesão do Jorginho foi um pouco mais complicada do que o esperado, mas ele está ok, se recuperou bem. Se tudo der certo, ele volta a jogar na próxima semana, declarou aí o Mikel Arteta. Lembrando, né, que o Jorginho está em final de contrato com o Arsenal, inclusive eles vão rescindir esse contrato aí como acordo, agora no final do mês de maio. Existem alguns jogos ainda para o Arsenal. O Arsenal, apesar de ter perdido para o PSG por 1-0 na UEFA Champions League e joga agora na França, mas continua vivo, né? A gente sabe o que o Arsenal pode fazer, venceu o Real Madrid, aí passou de fase, enfim. E aí tem alguns jogos ainda da Premier League, né? Embora o Arsenal não tenha dado detalhes aí, né, sobre esse problema sofrido pelo Jorginho, ele vai continuar seguindo aí o seu contrato até o final do mês. E aí a BBC, né, o canal inglês BBC, foi que afirmou que ouviu fontes, né, que o volante de 33 anos tinha sofrido uma perfuração no pulmão. Oficialmente, o clube londrino trata o caso como uma lesão no tórax, né? Ninguém confirma essa perfuração no pulmão, o Arsenal não fala sobre isso, o Arteta está dizendo que ele volta a atuar na semana que vem. Bom, de todo caso, a gente estima melhoras aqui pro Jorginho, que não seja nada grave, que ele volte logo a jogar pelo Arsenal, até porque não é só o Arsenal que tem interesse no retorno do Jorginho, não. É mais o Flamengo agora, né? Aliás, o Flamengo está aí de olho nessa situação e é importante que o Jorginho volte a atuar no Arsenal nesse finalzinho de temporada europeia para que ele não volte, não chegue no Flamengo parado, né? Que aí vai ter que ter um processo aí de readquirir o ritmo, né? Essa questão física, enfim. Então é importante, é bom para o Flamengo ele tá jogando no Arsenal, ou ele tá pelo menos performando, treinando com os companheiros, né? É importante isso aí. O Boto entregou, né, que o Flamengo tá aí confirmando o Jorginho, que quer ele a tempo para o Super Mundial de Clubes, e torcer para que essa lesão aí não interfira em nada. Bom, com clubes do exterior de olho, o Flamengo iniciou conversas para renovar o contrato do seu artilheiro Pedro. O Nottingham Forest da Inglaterra é um dos clubes interessados no Pedro. O atual vínculo do camisa 9 com o Mengão vai até o fim de 2027, só que os agentes do atleta tinham um acordo com a antiga gestão do clube para a renovação e um aumento salarial. Isso só não aconteceu porque o Pedro se lesionou na seleção brasileira, né? Momentos antes daquela lesão do Pedro treinando com a seleção, a antiga gestão, né, o Braz, o Spindle, eles já vinham conversando com os empresários do Pedro para renovar o contrato do atacante e aumentar aí o salário, porque o Pedro estava muito bem naquela temporada em 2024, antes de se lesionar pela seleção brasileira, já tinha acho que 30 gols na ocasião, né? E aí teve essa lesão, aí as conversas foram paralisadas e agora os empresários do Pedro estão aí retomando, né, as conversas, porque o Pedro retornou em alto nível, o que surpreendeu a todos, né? Surpreendeu os médicos, surpreendeu o Felipe Luiz, surpreendeu a torcida, surpreendeu os próprios jogadores, que o Pedro voltou muito bem. Já tem aí 4 gols em 3 jogos. Pedro que foi poupado do último jogo contra o Botafogo da Paraíba para enfrentar o Cruzeiro e, quiçá, o Central Córdoba no meio de semana, né? E aí, os empresários do Pedro falaram com o Boto o seguinte: o Boto, com todo respeito ao Michael, mas o Pedro ganha um salário menor do que o do Michael, né? O salário do Pedro tá defasado.
E aí o Boto, não, calma, vamos conversar, vamos alinhar, vamos renovar. Então a negociação segue aí, negociação em andamento para uma renovação de contrato com o Pedro. E tem que renovar logo, que eu não sei quem é o técnico que vai assumir a seleção brasileira. A CBF é um mistério, né, cara? E a cada dia sai uma notícia, então a gente procura mais nem falar nesse assunto aqui. A última notícia é que o Jorge Jesus está livre, está desempregado, foi demitido, ponto, não tem mais nada. Que a CBF agora está negociando com o Jorge Jesus, que está livre, que é mais fácil. Não tem nenhuma informação nesse sentido. Então, quando tiver algo concreto, a gente vem aqui e traz pro torcedor rubro-negro. E por que eu estou falando isso? Porque certamente o novo treinador da seleção brasileira vai convocar o Pedro, um jogador diferenciado, é o melhor atacante do Brasil. E aí a visibilidade aumenta. Então, por isso que o Flamengo tem que correr, valorizar o Pedro, aumentar o salário e renovar logo esse contrato para a gente não ter aí nenhum susto, né? Porque tá chegando aí a janela mais agressiva do mercado, que é a janela do meio de temporada pra gente, mas é a janela do início de temporada na Europa, né? A janela do meio do ano é sempre a mais quente, é a mais forte, é a mais pesada, que os clubes investem mais. Bom, por falar em dinheiro, investimento, mercado da bola, negócio fechado. O Flamengo comprou o Plata, hein? Comprou mais 50%, que estava restando aí, dos direitos econômicos do equatoriano por 29 milhões de reais. A cláusula obrigatória foi acionada após o jogador atingir a meta de minutos estipulada em contrato, obrigando o clube a desembolsar mais 29 milhões de reais ao Al-Sadd do Catar. Anteriormente, o Flamengo já havia pago 4,25 milhões de dólares, o que dá aí, convertendo para o real, 24 milhões de reais, tá? Pela liberação imediata do atleta. E aí, com isso, o investimento total na contratação do Plata chega a aproximadamente 53 milhões de reais. Olha aqui, eu vou dar a minha opinião e ser sincero nessa situação aqui. 53 milhões de reais no Plata foi um bom investimento, hein? É bom jogador, é atacante titular da seleção equatoriana, vem crescendo muito nesse estilo de jogo do Felipe Luiz. O Felipe vem elogiando muito o Plata. É um jogador que pode ser ali um coringa, né? Para essa sequência da temporada ali no ataque. Vira e mexe, faz os seus golzinhos, participa de gols. É um jogador muito intenso dentro de campo, não desiste da jogada. Eu gosto do Plata aí. Então, 53 milhões, o Flamengo já fez altos investimentos em jogadores que não deram certo. O Plata não é o caso. O Plata deu certo, na minha opinião. Agora eu quero saber a sua. O que você acha aí? 53 milhões no Gonzalo Plata. Tá valendo? Valeu o investimento? A sua opinião é muito importante aqui pra gente. Eu volto ainda hoje com muitas informações e muitas novidades do nosso Mengão, que está nesse momento realizando a última atividade no CT Jorge Alauni do Urubu, antes do embarque para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!